Olá, viva a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa Comissão Permanente, hoje gravada a partir das instalações da Cooperativa Agrícola de Felgueiras, uma das mais prestigiadas instituições do nosso concelho. Hoje, como habitualmente, vamos abordar dois temas, o primeiro dos quais o tema indicado pela direção do Expresso de Felgueiras. Vamos refletir sobre a possibilidade de, no próximo debate político que vai ocorrer na proposta das eleições legislativas, se poder ou não falar sobre a pertinência de se avançar para um processo de maior descentralização administrativa, eventualmente até o processo de regionalização, uma questão que, de forma mais ou menos cíclica, tem estado na ordem do dia na política portuguesa. O segundo tema, como é de resto habitual, é o tema indicado pelo painel. Hoje é o Luís Paulo a fazê-lo. Luís Paulo, de que é que vamos falar mais à frente, por tua sugestão? Certo, vamos fazer o rescaldo das eleições internas do PSD e também falar um bocadinho daquilo que é o aproximar das eleições para a Conselhia do PSD Felgueiras. Muito bem, vamos então começar a conversar sobre o tema indicado pela direção do jornal e vamos começar justamente pelo Luís Paulo. Luís Paulo, o que é que te parece da possibilidade de esse assunto poder voltar à ordem do dia? O Presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte deu recentemente uma... Professor António Cunha. Exatamente, deu uma entrevista onde se referiu à pertinência de esse assunto poder novamente estar no centro da discussão, desde ser, porventura, até um contexto político em que essa matéria pode ser até de resto favorável à sua discussão e eventual implementação. O que é que te parece? Vamos lá ver, eu acho que o próximo processo eleitoral, portanto, as eleições legislativas que se aproximam, são importantes para discutir muita coisa, seja pela execução do PRR, seja a questão da descarbonização, a recuperação económica também do país. Mas acho, efetivamente, que o tema da descentralização e possível ou não regionalização são dois temas relacionados, mas distintos, fazem sentido serem discutidos e começarem a ser discutidos seriamente pelos vários partidos e que os partidos tomem também, de alguma forma, posição sobre o assunto. E parece-me importante por várias razões, não é? O tema da descentralização assenta muito na premissa de que a proximidade e que quanto mais próximos estamos do problema, melhor o resolvemos com mais eficiência, mais rapidez, menores custos. E acho que é sobre isto que temos que discutir, é sobre a capacidade de, descentralizando, dar a melhor resposta às populações. E quais são esses caminhos? Quais são os caminhos para chegar a uma maior e melhor descentralização? Essa é uma discussão que nós temos todos que ter, e aí sim, aí pode haver o caminho então da regionalização e da criação de regiões. Da primeira vez que foi referendada, aliás, a Constituição prevê exatamente isso, que, portanto, para a Constituição de regiões tenha que existir um pronúncio da população. Da primeira vez que houve esse referendo, ele foi não aceite, e, portanto, acho importante nós iniciarmos esta discussão todos juntos, os partidos que têm o seu papel, como é lógico, a sociedade civil, nós aqui com este espaço também, e ainda bem que o fazemos, e que comecemos a discutir este assunto de uma forma muito equilibrada, avaliando aquilo que são as vantagens da centralização e possível ou não regionalização, avaliando também os seus contras, terá certamente alguns, e portanto discutir isto de forma muito informada e conseguirmos que a sociedade se envolva nesta discussão, para que no momento que tivermos de tomar uma decisão, e teremos todos, se o processo avançar, de o fazer, o tomemos de uma forma muito... com conhecimento de causa e de uma forma informada. Esclarecida, sobretudo. Sobretudo esclarecida. Leonel, este é um tema da descentralização, tem aqui alguns pontos de contacto com a regionalização. A regionalização pode ser um dos caminhos para a descentralização. O Luís Paulo recordou que tivemos já um referendo em que essa matéria foi sufragada pelo eleitorado português, maioritariamente votou contra essa decisão, exatamente. Com muita abstenção também. Com muita abstenção, exatamente. Não foi vinculativo, aliás. É um tema fraturante, de alguma maneira, até divide, inclusive, pelos próprios partidos políticos, portanto, não é consensual, mesmo ao nível dos partidos. Como é que tu vês a possibilidade de este assunto, o assunto da descentralização, vulgo, regionalização,
poder estar no centro do debate no processo eleitoral que se avizinha? Bem, eu vejo que a descentralização e a regionalização realmente estão muito interligadas, mas são um bocadinho diferentes, não é? Porque se a regionalização está mais ligada aqui às grandes opções políticas, embora que também tenha aqui alguma questão da operacionalização, a descentralização é de facto mais prática, mais de operacionalização ou a capacidade operativa, como penso que foi o António Cunha que falou numa entrevista que falaste. São diferentes, embora que uma pode ser um caminho que ajude à outra. Apesar do referendo que aconteceu... O problema é, peço desculpa, descentralizar para quem? Sim, que estruturas. Há aqui um hiato grande entre o poder central e o poder local. Mas ela já está a acontecer, a intermédio. Nós já estamos a um nível que vai ao limite final dessa linha, digamos assim, dessa escala, porque vai direto já do Estado para os municípios, sem passar pelas CCDRs, pelas CIMs, e os municípios já estão também eles próprios a descentralizar até para as freguesias. Ou seja, já estamos ao limite, ao expoente máximo da descentralização. Portanto, eu acho que a descentralização, na minha opinião, não tem... Expoente máximo, o que é que queres dizer com isso? Descentralizar ao máximo, que ao nível da administração pública, ou seja, do Estado, vai do órgão central até ao órgão mais periférico. Não significa que seja a descentralização mais eficaz. Não, aliás, a Ministra da Modernização e da Administração Pública, penso que Alexandra Leitão disse recentemente que realmente que o Luís Paulo falava, ela chamava-lhe, penso que era gestão de proximidade, que entende que os municípios e as freguesias, ainda mais, têm capacidade de fazer mais com menos. Ou seja, fazem um melhor serviço com menos dinheiro e um serviço de maior proximidade. Falava ela da gestão de proximidade e que, portanto, isso é possível. No entanto, e respondendo agora um bocadinho à tua questão, em que o Luís Paulo dizia que o caminho pode ser a regionalização, eu acho que o caminho para termos uma descentralização... Pode ser ou não. Eu confesso que não tenho ainda hoje, à data, uma opinião clara, concreta e concisa sobre o assunto da regionalização. Sobre a descentralização, sim, eu acho que sim. Eu acho que o caminho principal passa pela questão da autonomia financeira, porque se o órgão que recebe as competências, se não tiver autonomia para fazer o que acha melhor, tomar opções, para isso precisa de dinheiro. Se não a tiver, não a consegue de facto executar. Aliás, o Presidente da Câmara Municipal do Porto, há uns tempos, acho que usava a expressão tarefização, ou seja, o Estado está a entregar aos municípios, no caso concreto, a execução de determinadas tarefas, não lhe dando o competente dinheiro e com isso até poupando dinheiro, obrigando os municípios a fazer com uma determinada verba aquilo que o próprio Estado faz com mais, sem dúvida. E ainda há pouco dizia que pela questão da proximidade e pela melhor execução dos órgãos do município e depois ainda mais das freguesias, conseguem fazer mais com menos, mas também convenhamos que é preciso que haja ali algum valor que seja considerável. No entanto, acho que, respondendo, acho que também me colocaste essa questão, eu acho que estamos num momento melhor para que isto aconteça. Não conheço muito em rigor, muito sinceramente, as opções concretas, as posturas dos partidos mais no extremo, mas os principais partidos ao centro, o PS e o PSD, até o Presidente da República, parece-me que estão neste momento aqui a reunir algum consenso. Aliás, o Rui Rio, agora durante a campanha para as eleições internas do PSD, entre outras coisas que toda a gente ouvia, diminuir a dívida, os impostos, reformar, que ele usou muito a palavra reformar. A segunda palavra que eu acho que ele mais usava era descentralizar. E António Costa também acho que já foi falando disto e até dizia que a regionalização para 2024 estará na ordem do dia. Se iniciar a discussão mais interna, parece. Embora que acho que também deu aqui um sinal um bocado negativo nestas suas intenções. É porque é muito bonito dizer as coisas, chavões e tal, intenções, e depois o PS foi o grande obstáculo, salvo estou em erro, à transferência da sede do Tribunal Constitucional de Lisboa para Coimbra.
portanto, parece-me que é muito bonito falar das coisas, é muito bonito. Agora, depois executá-las e pô-las na prática é outra coisa. Se me permitires só dar um exemplo, por exemplo, e lá está, a descentralização não é a regionalização, é importante deixarmos isto claro, mas só para deixarmos um exemplo claro de descentralização, e acho que o próprio professor António, como se conhece, se não falha a memória, fala um bocadinho sobre isso, sobre a questão do combate à pandemia. E como nós, a dada altura, percebemos que o poder local foi determinante e importante no combate também à pandemia, naquilo que eram aliás, a dada altura, as medidas, algumas das medidas e a aplicabilidade de algumas medidas, estavam determinadas, e eram determinadas dentro de um leque, mas pelo seu Presidente de Câmara, pelos seus vereadores, pelo município. E mais, e percebermos outra coisa, que é, isto é uma pista, as medidas também eram determinadas pelo número de infectados por 100 mil habitantes por cada município. Estas decisões, o tomar da decisão ao nível municipal, quer queiramos, quer não, é uma forma de organizar, como é lógico, e de organizar a estrutura e de tomar decisões mais efetivas, mas também é uma forma de descentralizar, porque a decisão e a tomada de decisão não deixa de ser descentralizada e com dados daquele município em particular. Portanto, nós já vamos e acho que os nossos governantes e políticos vão entendendo isto, que tomar decisões ao nível, neste caso o exemplo é municipal, traz melhores resultados para, neste caso, e trouxe melhores resultados para o combate à pandemia. E acho que isso faz todo sentido, porque não fazia sentido tomar decisões de fechar determinados estabelecimentos no Algarve e fechá-los também, por exemplo, no Porto ou no Norte de Portugal, porque no Algarve tínhamos imensos casos, ou vice-versa. E, portanto, é importante que tomemos decisões tendo uma noção clara, concreta e concisa do que está a acontecer naquele preciso momento, naquele local. Acho que isso facilita a tal gestão de proximidade, a boa tomada de decisão. Este exemplo da pandemia é também elucidativo de como isso já está a começar a acontecer. Hélder, o interesse e as vantagens da descentralização está, de resto, ainda que de forma indireta, plasmada na própria Constituição, que prevê a criação da regionalização, nunca implementada, nunca concretizada. Desde que essa medida foi plasmada na Constituição, desde as primeiras versões da Constituição que ela lá está, portanto, ainda não foi alterada até à versão atual, em vigor, houve uma evolução, não obstante, houve uma evolução positiva em matéria de descentralização, do teu ponto de vista, no país? Bem, hoje o país está mais descentralizado. Eu acho que deveria estar. Estava em 1970. Eu acho que devia estar muito mais descentralizado. Apesar da tónica aqui que o professor António Cunha coloca, não é na descentralização. Não está em atribuir capacidade executiva e de fazer às câmaras municipais, ou às comissões de coordenação, ou às juntas de freguesia. Não. Ele está mesmo a aproveitar o momento. O professor António Cunha foi ex-reitor da Universidade do Minho e é uma pessoa extraordinariamente inteligente. E ele está a colocar a tónica efetivamente na regionalização administrativa, ou seja, dotar as comissões de coordenação, ele inclusivamente na entrevista que dá, está a colocar mesmo esta decisão política. Ele diz que aquilo que ele quer e que ele defende é uma comissão de coordenação com competências redobradas, onde os vários setores da administração possam estar integrados e que permitam uma articulação a esse nível. Ou seja, o professor António Cunha, que tem uma vantagem também, deixa-me fazer essa nota, é que ele e os outros seus colegas nas outras regiões de coordenação, são os primeiros que foram eleitos, indiretamente, porque foram eleitos pelos eleitos do... Este símbolo é de aspas. Certo. Foi eleito pelos eleitos dos vários concelhos, portanto estamos a falar de mais de 4.800 eleitores. Costa e pelo Rui Rio. Eleitores, mas no fundo depois há a votação, mas os diretórios pelo menos goza dessa vantagem e no fundo está a colocar dentro da discussão política que agora se abre para as legislativas, que os partidos também deem potencialmente esse passo de discutir e abrir novamente o tema da regionalização. A regionalização só poderá ser efetivada por um referendo, pela aprovação num referendo. Certo. Em 1998 venceu o não, mas a verdade é que nem foi vinculativo porque não teve participação suficiente para poder ser sequer vinculativo, mas agora aquilo que ele defende é precisamente isso ao nível das competências políticas e administrativas, ou seja, haver uma administração
económica, haver uma administração fiscal, haver uma administração da educação, a nível regional, e que essas competências de administração sejam coordenadas dentro da Comissão de Coordenação, ou seja, que sejam as comissões de coordenação sejam dotadas de capacidade política. Obviamente que isto nos traz novamente para a gestão dos fundos comunitários, para a utilização dos fundos comunitários e para a taxa de utilização dos fundos comunitários, para o controle e fiscalização, para o acesso. Agora, o caminho, se calhar, faz por aí, mas eu volto a relembrar aquilo que tive numa conversa com a professora Anabela Leal sobre a descentralização, em que basicamente a administração dos edifícios, a administração dos assistentes operacionais, passou para as autarquias, e aquilo que ela dizia quando eu lhe fiz a pergunta como é que estava a correr a municipalização dessa descentralização de competências, ela disse, houve coisas que correram muito bem, mas houve coisas que correram muito mal. E coisas que correram muito mal, porquê? Porque as autarquias não têm, neste momento ainda, capacidade técnica e de recursos humanos para fazer face a isto, e também ainda não são conhecidos os cheques e os envelopes financeiros que vão ser dados às autarquias para assumirem estas responsabilidades. E depois, isto, obviamente, tal como tu falavas da questão de como é que funcionam as eleições, é como é que o quadro do pessoal das autarquias vai evoluir, porque também sabemos que é muito mais fácil politizar os quadros de pessoal das autarquias do que politizar os quadros de pessoal da administração central. Então porquê é que, por exemplo, no caso concreto da Câmara Municipal de Felgueiras, a Câmara Municipal de Felgueiras, sem esses meios técnicos e esses recursos financeiros, assumiu, porque era uma opção facultativa de aceitar essa transferência de competências à data que o aceitou, porque é que terá aceito? É por causa dessa facilidade? Eu acho que, se calhar, porque vai haver esse aumento do quadro pessoal, porque há também um alinhamento político, e isto é uma bandeira do Partido Socialista, e já todos falamos sobre como está alinhado o Partido. É facultativo à data. É importante à data, vai haver aí uma data que estava prevista, agora com as eleições legislativas, isto pode vir a mudar, mas estava prevista efetivamente essa transição acontecer, ao nível da proteção social, ao nível dos equipamentos sociais, ao nível da habitação social, portanto, isto vai mesmo acontecer, e esse quadro está mesmo definido. Agora, aqui, nesta entrevista e nestas declarações, aquilo que o professor António Cunha, na minha interpretação, coloca é que quer dotar as comissões de coordenação de capacidade e de mais meios de administração regional. Mas faz sentido que as comissões de coordenação regionais, as atuais comissões de coordenação regional, possam assumir um caráter mais político? Se as comissões de coordenação viessem a ser um órgão eleito pelo povo, também fazia sentido, ou fará mais sentido. Agora, a forma como essa coordenação acontecerá com o governo, porque nós não somos um país federal, como é a Alemanha, como são os Estados Unidos, e, portanto, terá que se repensar todo esse mecanismo. Não precisamos ser um país. A Espanha não é um país federado. Certo, mas tem as regiões autónomas que têm... Aliás, nós temos duas. E que, globalmente, funcionam bem. Mas que têm evoluído também com toda a maturidade ao longo de mais de 40 anos. Sim. Portanto, digamos que é... Os dos Açores e da Madeira são governos com muito protagonismo. E, aliás, o professor António Cunha fala disso mesmo nessa entrevista. Fala da região da Galiza, que tem um governo da Galiza, eleito nas eleições também. Portanto, é aquilo que eu te dizia. As comissões de coordenação são eleitas indiretamente por eleitos municipais. Aquilo que acontece no governo nos governos em Espanha é que são eleitos pelos eleitores, pelo povo. As eleições regionais, como acontece na Madeira e nos Açores. Exatamente. Portanto, isso chama-se regionalização. Regionalização, que é a tónica, só para finalizar, que é a tónica que o professor António Cunha coloca. Ele não está preocupado com a descentralização de tarefas, de execução, mas sim da capacidade de administração e de decisão política, que era aquilo que o Luís Paulo falava, que é, durante a pandemia, os municípios tiveram capacidade de decisão política e administração política para decidirem dentro de um determinado segmento. Muito bem, não sei se querem acrescentar mais alguma nota em relação a este tema para podermos passar para o tema seguinte. Não, Luís Paulo, ficamos já com uma ideia mais. E temos que voltar a discutir. Temos que ir discutindo isto, porque é uma forma também de passarmos algumas mensagens importantes e reflexões para as pessoas que
E está previsto Que pronto, é que tomar penso que decisões é no sobre próximo ano, não sei se agora realmente também foi uma das coisas que foi atiradas um bocadinho para a frente, que o fim do processo de descentralização vai terminar com a transferência de competências em áreas bastante sensíveis. Estamos a falar da ação social, da educação e até mesmo da saúde. Portanto, o que o Hélder falou de haver até competências humanas, recursos humanos, com conhecimentos técnicos, além do, claro, o envelope financeiro, é muito importante para que, de facto, esta transferência seja realmente eficaz e se consiga aquilo que eu dizia há bocado, que consegue-se fazer melhor do que o Governo. Vamos então entrar no nosso segundo tema, o tema indicado pelo painel. Luís Paulo, tens alguns minutos para expor o teu ponto de vista relativamente àquilo que foram, aquilo que foi as eleições para a liderança do PSD, que ditaram a recondução de Rui Rio à frente do partido, e presumo que queiras falar também um pouco sobre o processo eleitoral em Felgueiras, que, como se sabe, foi adiado para data a anunciar, obviamente, porque está a prioridade neste momento do Partido Social Democrata será a definição da... Enfim, já está definido a liderança, o Rio, portanto, mas agora a preparação para as próximas eleições legislativas. Não, primeiro, um pouco do rescaldo das eleições internas do PSD. Há uma grande vitória de Rui Rio em Felgueiras, isso tem que ser. Portanto, os militantes em Felgueiras deram uma grande vitória a Rui Rio, portanto, 133 votos de 185 possíveis. E, portanto, existe uma grande vitória de Rui Rio cá em Felgueiras. O que era expectável, na minha opinião, porque foi possível verificar, e foi possível verificarmos que havia muitos militantes, conhecidos militantes do PSD de Felgueiras, que apoiavam Rui Rio, e agora temos, este processo está a ficar finalizado, teremos claramente e normalmente o Congresso Nacional do PSD, e agora avizinham-se aí eleições para a Conselhia do PSD Felgueiras. E apenas algumas reflexões. Eu tenho que fazer primeiro a minha declaração de interesses, quer dizer que não sou militante do PSD. Nem do PS, também já anunciaste. Ainda. Mas não anunciaste a qual ias aderir. Portanto, mas eu tenho que dizer, porque o Luciano Acredita também tem uma facção no PSD. Que? Tem. Ou o PSD tem uma facção de sim acredito. Nós temos que discutir. Não, obrigado, temos que discutir sobre isso. Mas já fomos discutindo isso. Mas dizer que não sou militante do PSD, mas que as pessoas sabem, eu gosto de política e acho que os partidos, quer a nível nacional, quer do ponto de vista do nosso Conselho, têm um papel importantíssimo naquilo que é a política conselhia e a tomada de decisão. E, portanto, o PSD é o maior partido da oposição, cá em Felgueiras. Portanto, é importante refletirmos um bocadinho sobre isso, e digo isto porque brincávamos há pouquinho aqui, antes de começar o programa, sobre isto. Não, e acho que é importante que haja uma verdadeira... É sobre seres ou não militante? Não, sobre o facto de eu ter proposto este tema. Se nós começamos a divulgar aqui as nossas conversas, temos conversas antes, as pessoas vão, em vez de quererem o programa, vão querer o make-off. Mas era para dizer isto, que acho mesmo que é importante que haja uma discussão, e acho que sim, acho que vai acontecer, que haja uma discussão de ideias, internamente mesmo, por parte do PSD. Portanto, que candidatos, que alternativas é que esses candidatos acabam por apresentar, que projeto para Felgueiras também. Claro que a direção é do PSD, mas é natural que essa direção apresente ideias para o Conselho de Felgueiras, que alternativa, que conselho é que querem. E eu quero ver essa discussão, porque sou uma pessoa interessada. Eu vi-te na semana passada fazer algumas críticas ao tom da intervenção do Lionel na Assembleia Municipal, basicamente que foi mais do mesmo. Um registro que eu já tinha visto, foi isso. Eu não vi uma coisa diferente do que aquilo que tinha visto. Esperas do PSD agora um tipo de intervenção, um discurso político diferente? Sim, eu já o disse no último programa, e por isso é que isso também me interessa, porque acho que é importante que haja, eu já o disse, as pessoas às vezes acham, eu acho mesmo isto, é importante que haja uma forte e grande alternativa. É mesmo importante, eu já o disse cá várias vezes, porque acho que isso vai fazer do nosso Conselho um Conselho melhor, vai exigir mais do próprio Executivo, vai responsabilizar mais o Executivo. E, portanto, acho que é importante e também, elas foram adiadas, as eleições, o Lionel depois poderá falar um bocadinho sobre isto, não tenho
muitos pormenores sobre esta decisão, mas sendo no dia 4 de dezembro, ou vamos supor que elas fossem já neste fim de semana, era estranho que ainda não tivesse começado, que não tivessem surgido candidatos ou que não tivessem surgido ideias e projetos. E agora, pronto, as eleições foram adiadas e vamos perceber de que forma é que isto surge. E, portanto, estou curioso um bocado sobre isto e espero que esta discussão, sinceramente, e digo isto muito sincero, aconteça e possamos também debater um bocadinho sobre isto. Falamos do PSD, temos o Lionel, que é militante do PSD, aliás, estou destacando Que a ficha do Luís ainda não foi aceita. Estou a brincar. Mas já foi submetida. Pois, exato. Não digas isso, estás lá em casa. Eu acabei de dizer que estava a brincar. Lionel, as eleições estavam marcadas agora para o dia 4, como disse o Luís Paulo, foram adiadas. Em termos concretos, esse adiamento deve-se à conjuntura política atual, nacional, presume-se. Claro que sim. O Vítor Vasconcelos, presidente da atual Comissão Política, já tinha anunciado o pedido da marcação de eleições, antecipando até um bocadinho o fim do seu mandato, que faz sentido, antecipar apenas um mês ou coisa do género. No entanto, esta decisão de adiar este ato eleitoral não foi da Comissão Política, mas sim da mesa da Assembleia de Militantes, que é quem tem competência, e seguindo uma recomendação do Conselho de Jurisdição Nacional, que um bocadinho de forma bipolar em relação ao que aconteceu a nível nacional, em que entendeu-se que, apesar de termos eleições legislativas, podia haver eleições internas para o líder, mas entendeu-se que para as concelhias e até para as distritais não deveria, e bem, concordo, haver estas eleições que perturbassem a concentração do PSD como um todo nas legislativas. Foi isto que aconteceu, não foi mais nada, até porque, acusando um bocadinho aqui o toque do Luís Paulo, é mais facilmente ter a percepção se existem movimentações ou não, e se há interessados. E posso assegurar que sim, que tem havido movimentações, que se sentem, algumas conversas, há interessados, portanto o PSD terá, obviamente, terá um candidato, terá pelo menos um candidato nas próximas eleições, que serão após as legislativas. Deixa-me só, posso responder a mais questões, mas deixa-me só, antes que me esqueça, tocar outra vez neste assunto que o Luís Paulo diz que o PSD, na semana passada dizia que o PSD é mais do mesmo. E o Luís Paulo e outras pessoas eu falei na intervenção, diziam que o PSD, criticando, recorreu ao passado. Mas o que as pessoas têm que ler e ouvir tudo, não é só a parte que interessa e de descontextualizar. O PSD, nessa intervenção feita por mim, recorreu ao passado. Mas porquê? Porque o Presidente da Câmara, no discurso de tomada de posse, é que recorreu ao passado. Ele é que falou, ele é que trouxe o assunto. Eu nem falei na questão do recorrer ao passado ou não. Eu falei na questão do registro, eu só digo nos temas. Pronto, ok. Os temas foi obras do Higino Pinheiro, que o Presidente de Câmara disse no discurso de tomada de posse. Saco Azul, que o Presidente de Câmara disse no discurso de tomada de posse. PTT, que o Presidente de Câmara disse no discurso de tomada de posse. Portanto, acho que temos que também ser um bocadinho... Quem ouvir assim de repente e não tiver ouvido a intervenção, realmente dá razão a isto. Mas quem ouviu é que não percebe isto e diz quase que... Não estamos aqui a mostrar as cartas todas, só estamos a mostrar a parte que nos interessa. Há algumas pessoas que ouviram e também dão razão a isto. Claro, tu, o Presidente de Câmara. E não só. Vamos ainda dentro deste tema. Eleições para a liderança nacional do partido, o resultado de uma vitória expressiva do Rui Rio em Felgueiras. Foi um pouco na linha daquilo que tu já, de alguma maneira previas, que viesse a acontecer? Sim. Eu já tinha dito até no programa, aqui na Lixa, no hotel, no 4615, em que já tinha dito isso, ainda por cima Rui Rio
foi principalmente os lixenses, foi ele que levou a questão da elevação de lixa à cidade. Depois também houve aqui uma questão que o Rui Rio teve muitos apoiantes declarados publicamente, enquanto que o Paulo Rangel não teve ninguém muito declarado. Aliás, eu, a única, confesso, e tenho que fazer a minha declaração de interesses, o meu voto foi para Paulo Rangel, não foi para Rui Rio, embora que o meu único sinal público, que ninguém viu uma publicação, um like, ninguém me ouviu a tentar convencer ninguém, até foi aqui no Expresso, por me ter explicado quem é. E eu, ora bem, não fui já à questão. Pronto, portanto, não houve sequer aqui em Felgueiras sequer uma disputa, pelo menos pelo Paulo Rangel. Do Rui Rio, sim, houve, e de facto as pessoas aqui em Felgueiras gostam bastante do Rui Rio, assim como gostaram no Distrito do Porto, porque no Distrito do Porto Certo, sem dúvida. também ganhou o Rui Rio, embora aqui em Felgueiras de facto foi aquele concelho, penso que teve mais expressão. E isto Antes de passarmos ao Hélder, e para rematarmos este assunto, o PSD, agora com o Rui Rio reconduzido na liderança, está hoje mais bem posicionado para se bater de igual para igual com o Partido Socialista e António Costa? Sem dúvida. Apesar de, pelo menos espero que todos os militantes que não votaram no Rui Rio e que entendiam que deveria haver outra alternativa, porque eu acho que até disse isto neste programa, que na falta de outra opção voto Paulo Rangel, mas que depois se unam, e eu acho que vai haver um bocadinho isto. Espero que o Rui Rio realmente também dê abertura para haver esta união. E isto porque esta disputa interna acabou por não acontecer aquilo que Rui Rio até dizia, que ia ser negativa. Não, eu acho que foi muito positiva, porque não houve nenhum negativismo à volta de Rui Rio. Houve uma ideia que o voto que houve foi um voto muito elucidado. Porquê? Porque a maior parte das grandes figuras públicas, líderes das distritais, vieram a público dizer que apoiavam Paulo Rangel, mas na verdade as pessoas que eles dirigiam, as bases, exatamente, os militantes de voz, souberam votar conscientemente. Isto eu acho que deu um sinal para fora e para o país de que realmente as pessoas gostam de Rui Rio e revêem-se na forma de estar dele. E, portanto, eu acho que saiu daqui reforçado, as coisas correram bem, teve este período de campanhas, teve sempre as televisões sempre atrás dele, conseguiu passar muita mensagem aos portugueses, de tal forma que até a sondagem até... Eu acho que o Rui Rio tinha medo e correu muito melhor do que o que o Rui Rio achava que poderia correr, catapultou inclusivamente o Rui Rio para se mostrar agora como uma possível forte alternativa nas próximas eleições legislativas e curiosamente, por obra do destino ou não, ainda utilizou a questão da sondagem e das sondagens, que é um tema sempre pouco... pouco ou muito, de alguma forma, que não tem valor. Pronto, o Rui Rio desvaloriza muito a questão das sondagens, ainda utilizou a questão da sondagem para se afirmar ainda mais. Se for eu, estamos em empate técnico com o Paulo está a ficar um especialista em PSD. Penso exatamente o mesmo. É? Penso exatamente o mesmo. Está a ficar um especialista, Luís Paulo. Hélder, a vitória de Rui Rio em Felgueiras, a vitória expressiva, surpreendeu-te? Estavas à espera, pelo menos, que tivesse havido um maior equilíbrio na estrutura local do PST? Não me surpreendeu e consegue-se perceber também que houve uma grande força da campanha do Rui Rio em Felgueiras, que até veio a Felgueiras, e esse sinal de Rui Rio vir a Felgueiras e das pessoas que estiveram com o Rui Rio é também um bom mote para aquilo que vai acontecer com a Conselhia, que é aquilo que nos interessa. Eu acho que realmente o PSD Felgueiras, depois deste período de Vítor Vasconcelos, que eu acho que acaba por ser um período de trazer o partido do passado para o futuro, ou seja, trazer o partido dos séniores para a juventude, agora abre uma nova perspectiva no PSD em Felgueiras. Claramente, os ex-JSD, se calhar a ala mais comprometida e mais próxima de Nuno Fonseca,
acaba por estar com Rui Rio e apoiar Rui Rio. Basta ver as fotografias e basta ver a reportagem televisiva da visita de Rio a Felgueiras para perceber isso mesmo. Rui Pedro Melo Lopes, Rui Oliveira, Maria Castro, ou seja, a ala ex-JSD que esteve muito calada e quieta durante o último mandato de Nuno Fonseca, inclusivamente durante as eleições, optou por estar numa segunda linha, contra uma outra ala que eu acho que era o caminho, o outro caminho possível para o PSD Felgueiras, que está cá o Lionel Costa e ele deixa-nos sempre boas aberturas para aqui na Comissão Permanente. Eu acho que existem essas duas vias novas para o PSD, uma com o Lionel Costa, a outra com um dos elementos deste grupo, Rui Pedro Melo Lopes, Rui Oliveira, potencialmente. Aliás, eu acho que este é o mandato de tudo ou nada de Rui Oliveira. Mas acho que quem estará numa posição de maior liderança dentro deste grupo é mesmo Rui Pedro Melo Lopes, que se Rui Rio disputar as eleições legislativas e até poder chegar ao governo, Rui Pedro Melo Lopes poderá ser uma figura que poderá vir a estar num lugar nacional, veremos qual. Mas, portanto, eu vejo estas duas vias dentro daquilo que é o novo futuro para o PSD Felgueiras. Mas há outros interessados, certamente o Lionel falava. Portanto, essa fação pode ser Exatamente. marcante nas próximas eleições para a Conselhia. Deixa-me só dar aqui uma nota que eu acho que é importante. não, mas acho que é mesmo muito importante, sim, porque o Hélder acabou aqui por lançar o mote dos candidatos ou candidatáveis. Eu acho que era esse o objetivo para a Comissão Política, mas... eu não fui para aí porque ainda falta algum tempo. Eu percebi que ainda falta algum tempo. E tocou aqui no nome, dando-lhe bastante ênfase à questão do Rui Pedro Lopes, e posso dizer que a Comissão Política Conselhia de Felgueiras esta semana teve que fazer as indicações dos candidatos a deputados, um homem e uma mulher. E a indicação foi precisamente do Rui Pedro e da Sofia Suqueiro como mulher. Portanto, só para aproveitar e dar aqui em primeira mão, não é só que ainda não ouvi, ainda não ouvi. Na nossa Comissão Permanente, realmente. Na nossa. Embora que estamos a gravar, não está em direto, esperemos que entretanto não surja, mas pelo menos ainda não tinha ouvido. É só exclusivos. O programa após programa. Mas só para concluir, eu acho que vai ser clarificador, mas é importante. Há mais pessoas interessadas e... aliás, putativos candidatos que se vai sempre falando. Mas achas que vai haver mais do que um candidato? Eu acho que vai haver mais do que um candidato. Vai ser este momento de clarificação precisamente para o PSD. Se não for agora, também vai continuar em handicap para as eleições autárquicas de 2025. E realmente, para o PSD Felgueiras, é tempo de deixar o passado e abrir o futuro. Claramente, ou seja, uma mudança geracional na liderança do PSD Felgueiras, acabar com as alas que existem, apesar de eu ter percebido que para o Luís Paulo ele prefere que a ala do Sim Acredita no PSD que possa ter uma atitude de maior veneração perante o Executivo. Eu disse isso? Não, eu é que interpretei, eu é que deduzi. Mas eu não sei como é que interpretaste isso. Que eu deduzi que faça uma intervenção mais de propostas mais alinhadas com o PSD, porque quanto ao discurso do Lionel Costa na Assembleia Municipal, eu já o disse que era o tom adequado, que foi determinado, foi impactante e, de facto, a Assembleia Municipal é o sítio onde se faz política. Última questão. Rui Rio, PSD com Rui Rio agora reconduzido, revigorado na liderança do partido, o PSD hoje está mais bem posicionado do que estava para se bater com o Partido Socialista nas próximas internamente eleições. poderá estar melhor posicionado porque os militantes perceberam internamente que Rui Rio não tem o opositor que eles acreditavam não chega para fazer face a Rui Rio nas bases. Também já se percebeu, e aliás ele até recorre muito a isso, que funciona melhor picado, que Miguel Veiga disse que ele funciona melhor picado e que ele agora está picado. Mas acho que Rui Rio, ou se quisermos Salvador Malheiro, foi muito inteligente na forma como determinou a estratégia. Não houve choque e confronto entre os dois, entre Paulo Rangel e Rui Rio, porque um falou para o partido e o outro falou para o país. É verdade. E portanto,
eles nunca tiveram essa possibilidade de confronto, não houve um debate, não houve um confronto de ideias para o partido. E, portanto, eu acho que por aí funcionou. E Rui Rio, de facto, foi inteligente, porque aproveitou as oportunidades que teve durante a campanha interna para fazer política nacional. Claro. O Rui Rio esteve em campanha para as legislativas nas eleições internas. Exatamente. O Paulo acompanhou com grande interesse. Eu acompanho, pá, eu gosto de política, já o disse, gosto de política e acompanho todos os partidos, ou quase Vamos todos. então entrar na nossa reta final do programa. É o período em que os nossos comentadores deixam algumas notas finais relativamente a assuntos da atualidade. Começamos novamente com os Paulo. Os Paulo, as tuas notas finais para hoje? Eu hoje queria dar os parabéns, não tinha assim nenhuma nota final que pudesse aqui trazer alguma discussão e, portanto, se calhar vou-me deixar ficar um bocadinho pelo também enaltecermos e reconhecermos 2 clubes do nosso concelho a nível desportivo. A União Desportiva de Várzea, que se sagrou campeã em estafeta mista no Campeonato Nacional de Corta-Mato, também o Foca, que conquistou 4 medalhas no Campeonato Nacional de Júniores e Séniores e, portanto, deixar aqui um reconhecimento, o nosso reconhecimento a estes 2 clubes, que nós já às vezes vamos falando também cá no programa e, portanto, fica aqui de forma mais formal e pautada o nosso reconhecimento Final também para esta instituição. por aquilo que têm feito. Eu a palavra final para esta instituição deixo para o moderador, portanto... É a nossa representação. Lionel, notas finais. Ora bem, isto com o aproximar das eleições, estamos em fim de legislatura e ao fim daquilo que eu espero que seja o fim de um ciclo político da gestão socialista do país. E eu acho que é o momento também de fazermos o balanço do que é que estes 6 anos do Executivo socialista significaram para Felgueiras. Obviamente, se calhar, o Luís Paulo depois vai retorquir falando do que é que foi... Agora já não. Do que é que foi... direito à réplica. Do que é que foi o PSD para Felgueiras em tempos de gestão da Troika, mas eu prefiro falar deste tempo das vacas voadoras ou das vacas gordas. E então, já na Assembleia da Gestão Socialista e já na Assembleia Municipal falei deste assunto e vou repeti-lo nesta tal intervenção, que o Luís Paulo não gostou, e eu já tinha falado deste tema de três tópicos aqui, e há um que eu trago novamente, que é, eu disse que foi o facto de ter caído a questão do Tribunal para Felgueiras, as novas instalações. O Presidente de Câmara em reunião, em Assembleia, ainda bem que esta questão foi colocada, porque tivemos a fazer que existe, soubemos que existe uma espécie de um projeto ou qualquer coisa, ou um protocolo para a criação de um projeto qualquer. Mas eu acho que este assunto agora ganha uma celeridade na última semana muito grande. Isto porque existe uma intenção da comarca de Porto Oeste de transferir alguns processos de Felgueiras, da competência territorial e material de Felgueiras, para Penafiel. Obviamente, os advogados de Felgueiras vão se insurgir e vão tomar uma posição relativamente a isto, e eu acho que o Sr. Presidente de Câmara se deveria associar a isto, porque, mais que os advogados, e mais importante para os advogados, é os munícipes e as pessoas que têm que se deslocar. Portanto, acho que este assunto vai estar na ordem do dia nos próximos dias, nas próximas semanas, seguramente. E depois também falava que a questão da variante, o facto de, ao fim de 4 anos, ainda não termos o projeto sequer concluído, e o traçado, que deve estar no PDM, mas eu ainda não consegui ver, também, apesar de se ter falado de traçado, ele ainda não é público e não é conhecido. E por fim, sabemos também agora, com pena nossa, que foi dito na reunião de Câmara da passada quinta-feira, que até uma candidatura para o saneamento, que Nuno Fonseca falava bastante dela, foi considerada como inelegível. De facto, é pena que assim seja e que a autarquia terá que executar esse mesmo saneamento com dinheiros próprios. Alves, agora é a tua vez, as notas finais, para encerrarmos o Tenho programa. uma nota positiva e uma negativa. Vou começar por uma nota positiva. A Junta de Freguesia de Jogueiros, que não é uma freguesia periférica, ao contrário do que muitos acham, sabendo do estado das contas, a verdade é que a própria Executivo da Junta de Freguesia tem colocado mãos
na massa, mãos à obra, e tem feito uma série de limpezas em espaços públicos da freguesia de Jogueiros. Recentemente fizeram uma limpeza no novo parque infantil que foi criado já no final do mandato anterior. Portanto, é positivo que alguém que tem por função gerir faça também mãos à obra quando não há dinheiro. Parabéns. Depois, a minha nota negativa tem para algo que nós já falamos, a mobilidade e as infraestruturas rodoviárias do concelho. Nós ainda não tivemos chuva a sério, portanto, ainda não tivemos fatores de degradação das estradas a sério neste novo inverno que há de estar para chegar, em dezembro, mas a verdade é que as nossas infraestruturas rodoviárias concelhias apresentam-se em muito mau estado. E nem precisamos de sair da cidade. Nós, circulando na cidade, temos dois exemplos que eu vou usar como exemplo para a qualidade das vias de circulação no centro da cidade de Felgueiras, que é apenas e só a sede do concelho, a Avenida Doutor Magalhães Lemos, onde está o Hospital Agostinho Ribeiro, onde está a Casa das Artes, onde está a Casa das Torres, onde vai nascer agora um novo grande hipermercado que tem também um centro logístico associado, e a Rua Professor Joaquim Barros Leite, que o Lionel também já falou, fazendo publicidade a todas as marcas que estão situadas na rua, mas a verdade é que estas duas ruas são um exemplo claro da falta de qualidade das infraestruturas no centro da cidade, estão muito degradadas, e depois são também um exemplo claro da dificuldade de mobilidade. A qualquer hora do dia é muito penoso circular nesta Rua Professor Joaquim Barros Leite, porque os transportes rodoviários agora têm que circular por lá, porque é ponto de acesso a várias superfícies comerciais de grande envergadura, e aquilo que nós agora vemos também é que o mesmo se passa na Avenida Doutor Magalhães Lemos. Está a ficar caótico e crítico circular, e ainda não temos um centro logístico e um grande centro de venda instalado. Concluindo. E isto só demonstra que há uma falta de planeamento e que as dificuldades de circulação, de mobilidade e das infraestruturas rodoviárias deveriam merecer muito maior atenção por parte do Executivo. Meus caros, muito obrigado. Concluímos mais uma emissão da nossa Comissão Permanente. Emissão que gravamos desta feita nas instalações da Cooperativa Agrícola de Felgueiras. Estamos aqui na loja de produtos regionais, onde os clientes podem adquirir um conjunto de produtos produzidos aqui pelos associados desta casa. Aproveitamos também, obviamente, para agradecer aos responsáveis da instituição todas as condições que nos proporcionaram para nós podermos realizar a nossa Comissão Permanente. Aproveitamos a nossa vinda aqui à Cooperativa Agrícola para fazermos uma breve entrevista com dois elementos da direção, o engenheiro Casimiro Alves e o engenheiro Rui Madeira Pinto. Ambos tiveram a oportunidade de, com o Hélder Quintela, falar um pouco sobre aquela que tem sido a atividade desenvolvida pela Cooperativa Agrícola. Falamos um pouco de história, falamos do presente e também projetamos um pouco aquilo que está previsto em termos de futuro, nomeadamente em termos de investimento e das futuras apostas desta casa. Agradecemos a todos que nos acompanharam nos últimos minutos nesta nossa Comissão Permanente. Prometemos voltar na próxima semana. Para todos, a continuação de um bom fim de semana.